Olá, turma. Voltando aqui à apostila do Aplixe, referente ao terceiro bimestre, vamos hoje dar continuidade através das aulas 2, 3 e 4. Inerente ao processo de urbanização, relacionado à indústria ou guerras, catástrofes naturais, nós vamos ter o fenômeno da fome. A fome, como conceitua a ONU, ela não é aquela necessidade diária que eu tenho, preciso me alimentar. A fome para a ONU é quando você fica pelo menos 4 dias sem ingerir nenhum alimento calórico. Então a ONU, através da Organização Mundial da Saúde, ela afirma que precisamos de, no mínimo, 2.500 calorias por dia. Então, qualquer pessoa, para se desenvolver de forma saudável, no mínimo. Por que no mínimo? Porque isso vai depender da minha genética, de como funciona o meu organismo, e vai depender da atividade física e intelectual que eu exerço, mas o que é o mínimo? 2.500 calorias. Então, a fome, nós temos um mito de dizer que a fome ela existe porque não tem produção de alimentos adequado. Isso não é fato, isso é mentira. Por quê? Porque nós temos uma produção de alimentos que supera o número de habitantes. Então, há alimento para todos. Por que um número gigante, milhões de pessoas não têm acesso a alimentos? Porque alimento é mercadoria. Então, se você não tem renda, você não tem mercadoria. Por que isso vai se agravar com a urbanização? Porque não dá para plantar tomates, não dá para plantar batatas no asfalto, no apartamento. Tá? Talvez no quintal da casa, se você tiver quintal também. Isso se seu quintal não for hipermeabilizado, concreto, calçada, piso, assim como o asfalto, assim como a maior parte da área urbana. Então a ONU vai dizer que a indisponibilidade de alimentos para as pessoas, ela se dá pela incapacidade de acesso ou a falta de recursos para comprar, que no final é a mesma coisa. Mas essa incapacidade de acesso, aí nós vamos entrar em questões particulares. Por exemplo, áreas de conflito. Como que você vai plantar em uma área de conflito? É extremamente tenso. E essas zonas de conflito, elas são uma das causas das fomes. Então, a fome nos países em guerra é gritante. Nos países que vivem algum tipo de conflito, a fome é gritante. Por quê? Porque em meio ao contexto do conflito, produzir alimentos é muito difícil. E o mais grave é o destino da produção. Para onde vai a produção de alimentos? Qual é o mercado? Nos países ditos subdesenvolvidos, a produção é destinada à exportação. Por quê? Porque para manter comércio no mundo, você tem que exportar. Então, essa exportação, ela faz com que eu planto o gênero agrícola, porque não sou um país industrializado, sou agrário exportador, plantei, vendi para outros países.
enquanto a minha população ela fica carente desses produtos. Brasil, olha o preço do açúcar. Nós somos o maior produtor de açúcar do mundo. Ninguém produz mais açúcar do que o Brasil. E olha o preço do açúcar. Nós somos os maiores produtores de soja. Olha os produtos derivados da soja. Olha o preço que é no Brasil. Nós somos grandes produtores de vários gêneros agrícolas. Olha o custo da cesta básica no Brasil. Olha o custo que é se alimentar no Brasil. E nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Porque é uma produção destinada à exportação. Esse é um grande mal. Agrega-se a isso os biocombustíveis, né? No nosso caso, o etanol. O nosso etanol não é com milho. Isso acontece nos Estados Unidos, na Europa eles fazem com beterraba. Então qualquer coisa, qualquer gênero agrícola que produz açúcar, que tem açúcar na sua composição, você pode utilizar para fazer etanol, o álcool combustível. Mas de todos os produtos agrícolas, qual é o mais eficiente? A cana-de-açúcar. Tá? Então, o que eu faço? Produzir é gerar lucro. O que dá mais lucro? Produzir combustível ou produzir alimento para ser consumido pela população? Esse é o ponto de interrogação. Esse é o questionamento. Se vamos produzir biocombustível, temos que ter cuidado com produção de alimentos para a população, para não faltar, porque isso aqui é mais lucrativo do que alimentar o povo. Nesse contexto, nós temos que dar prioridade à segurança alimentar. Eu tenho que garantir uma alimentação saudável da população, ao invés de priorizar o lucro. Porque produto agrícola é mercadoria, é lucro. Então, um dos caminhos viáveis é ter incentivo à agricultura familiar, por duas razões. A agricultura familiar, ela trabalha com gêneros diversificados, porque ela precisa produzir o ano inteiro, não dá para produzir só um período do ano, por exemplo, a soja, o milho, a cana. Ela tem que produzir o ano inteiro, então ela vai diversificando a produção de gêneros que são consumidos in natura, legumes, verduras, frutas, tá? E destina-se ao mercado interno, vai para aquele mercado próximo. Rio de Janeiro, aonde está a nossa produção de alimentos que consumimos diariamente, aquela do sacolão, do mercado, do Ceasa, está na região serrana. Lá são os produtores de alimentos. E como é uma população que vai produzir com trabalho familiar, com o uso de pouca tecnologia, tem muito mais gente trabalhando. Nesse contexto, né, de produzir produtos de base agrícola, né, que é a nossa a base da nossa economia, existe um conceito chamado de protecionismo. Então, esse conceito do protecionismo, vocês já viram em outros momentos. Protecionismo, ele é inerente ao mercado, né,
mundial. Então vocês viram lá no contexto das revoluções industriais, no contexto das nações em desenvolvimento, o protecionismo, o que é contrário ao liberalismo. Mas o protecionismo ele vai acontecer, né? Só que não é um impedimento. A batata brasileira não pode entrar na França. Não é isso. A França vai criar mecanismos para que não entre. Por exemplo, subsídios. Então, o governo francês vai conceder benefícios aos produtores franceses para que a batata francesa fique mais barata do que a batata brasileira. Ora, o francês vai comprar a batata francesa, está mais barata. Ou vai ter um imposto para a batata brasileira. Se eu somar preço da batata mais imposto, fica mais caro. O francês vai consumir a batata francesa e não a brasileira. Outro mecanismo são as barreiras sanitárias. Então, o que é uma barreira sanitária? Ora, no Brasil tem um surto de uma doença. Então, a batata brasileira não vai entrar na França por causa daquela doença. Vou proteger a saúde da minha população. Coloquei aqui o exemplo da França, é um exemplo aleatório. Tá? Foi só para ficar mais claro como as coisas funcionam. Então, o que é a questão fundiária no Brasil? É a organização e dimensão do espaço rural. O que é dimensão? Tamanho. Então, esse tamanho ele pode ser um minifúndio, pequenas propriedades, ou pode ser um latifúndio, grandes propriedades. Essas grandes propriedades, elas podem cair no conceito de terra improdutiva. O que é terra improdutiva? Aquela que não produz nada. Ora, a legislação brasileira, ela fala que a terra precisa ter uma função social. Então, ela não pode ficar ociosa. Não posso deixar de plantar, não posso deixar de criar. Se essa terra está ociosa, não tem produção, entra o conceito de reforma agrária, que são conjuntos de medidas, propostas e alterações nas leis que têm por objetivo promover uma distribuição mais justa de terras do país. Então, seria pegar terras improdutivas, dividir essas terras para que se tornem produtivas. Mas não basta dividir, você tem que assegurar possibilidades de sustentação. Não adianta Miguel receber uma parcela de terras se o Miguel não tem dinheiro, não tem ferramenta e o Miguel não sabe fazer isso. Nesse contexto, existem vários movimentos sociais ligados à questão da terra. O de maior expressão é o MST, é o que vai reivindicar a função social dessas terras improdutivas. Então, nesse contexto, tá, existe muitos conflitos pela terra no Brasil, principalmente no norte do país. O Chico Mendes é uma pessoa notável nessa luta por igualdade no acesso a terras no norte do Brasil.